Olá, nós estamos iniciando um trabalho com o título de Homo sapiens. Júpiter, vendo a Terra tristonha e acabrunhada, lhe diz: O que é contigo, minha irmã, que estás tão infeliz, tão acabrunhada? Tu, que sempre te orgulhasse da tua fauna, da tua flora, da tua diversidade, dos teus mares, dos teus oceanos. O que está acontecendo contigo? A Terra, em soluços, respondeu: Eu estou morrendo. Eu estou com sapiens. O Homo sapiens, aquele que através dos tempos se perpetuou e hoje domina totalmente o planeta, ele nos leva a esta reflexão. No crepúsculo da vida, nós ficamos tristes e desolados ao sabermos que pertencemos a uma espécie, a mais perversa e destruidora de todas as que passaram por este planeta. Nós estamos agindo conforme o bacilo de Koch age com nós, seres humanos. Nós estamos matando o nosso planeta. Para quem não sabe, o bacilo de Koch é o responsável pela doença tuberculose. E ele passa de um indivíduo para o outro através da respiração, como nós poderíamos fazer uma viagem interplanetária, digamos, ir da Terra à Lua, etc. E ele faz da seguinte maneira: ele é tão leve, tão pequeno, que ele flutua no ar. Então, ele sai do trato respiratório de uma pessoa que está contaminada e vai ser recepcionado pela respiração de um indivíduo são, criando agora, então, um novo hospedeiro. E o bacilo de Koch, quando ele está no nosso pulmão, ele forma tubérculos, colônias, como nós, seres humanos, construímos cidades e mais cidades, e sempre estamos formando novas cidades, novas populações, aumentando cada vez mais. Não vimos que o nosso planeta é pequeno, não comporta uma população tão grande. E, além do mais, para cada ser humano nós temos um ruminante, um suíno, ou mais, para servirem de alimento. Então, o hospedeiro vai ficando cada vez mais contaminado do bacilo de Koch e dos seus tubérculos, até o momento em que o pulmão não consegue mais fazer o seu trabalho, que é fornecer oxigênio para o nosso organismo, para a função que é determinada pelo nosso organismo. E esse trabalho ele está baseado num livro intitulado Homo Sapiens, ou Sapiens, do Yuval Noah Harari. Livro muito bom, que eu aconselho a leitura, e vai nos deixar bem informados sobre esse assunto. Então, vamos fazer uma viagem no tempo, vamos, em pura abstração, chegarmos nos primórdios dos tempos e vamos encontrar o Homo erectus, que apareceu há 1,8 milhões de anos e sumiu há cerca de 30 mil anos.
Depois nós vamos encontrar o homem de Neandertal, surgido há cerca de 230 mil anos atrás, e desaparecido há 28 mil anos. E depois, bem mais depois, apareceu o Homo sapiens, que apareceu há cerca de 200 mil anos. E aí que nós temos uma grande modificação, porque as duas espécies anteriores mencionadas, elas eram coletores-caçadores. Então, eles viviam em harmonia com a natureza. Eles faziam parte da natureza. Agora, o Homo sapiens, não. Ele se aglomerou em grandes números de pessoas e trabalhando em comunidades, eles caçavam os animais, os grandes mamíferos, e muitos deles até a sua extinção, usando lanças, armadilhas, pedras, ao passo que os outros viviam em comunidades pequenas, de no máximo de 30 indivíduos, e caçavam normalmente pequenos animais. O Homo sapiens, ele foi um divisor de águas entre o Homo erectus e o Homo sapiens. As três espécies, o Homo erectus, o Neandertal e o Homo sapiens, teriam coexistido por cerca de 30 mil anos. Então, por 30 mil anos, no nosso orbe, eles coexistiram. Aqui nós temos o esqueleto, a caveira de Homo erectus, Homo neandertal e Homo sapiens. O Homo erectus tem o seu crânio, mais parecido com o crânio de um macaco, já o homem de Neandertal já é mais semelhante ao crânio do Homo sapiens. Aqui estão algumas ferramentas usadas pelos Homo sapiens para fazer a sua caçada, e sua guerra, etc. Então, usavam lanças preparadas com cordas, e com isso eles conseguiam arremessar de longa distância e manter a presa firme sem que pudesse escapar. Existem algumas hipóteses sobre o desaparecimento do Homo erectus e do Neandertal. A primeira seria o frio intenso, que houve uma glaciação, ou seja, um frio tão intenso em toda a superfície do globo, e que eles pereceram porque não tiveram a habilidade que teve o Homo sapiens, que, em caçando animais de grande porte, usavam sua pele para vestir-se e fazer as suas habitações. Então, eles conseguiram sobreviver ao frio intenso, ao passo que os outros sucumbiram. A segunda hipótese, aumento significativo do Homo sapiens. O Homo sapiens foi proliferando e aumentando cada vez mais, e por onde passasse, eles devastavam tudo, eles caçavam todos os animais, eles coletavam tudo que tinha que coletar, não deixando quase nada para as outras duas espécies. A terceira hipótese seria a miscigenação das espécies. Essa, no entanto, foi descartada porque todos os cemitérios daquela época examinados, nunca foi encontrado mais de uma espécie num cemitério. Sempre era um, ou era Homo erectus, ou era de Neandertal, ou era de Homo sapiens. As duas ou mais espécies nunca foram encontradas mortas juntas. Quarta hipótese, o Homo sapiens, um assassino em série da ecologia.
Então, logo o Homo sapiens chegava a um novo local, a população nativa era extinta, a espécie mais mortífera do planeta. Por exemplo, de 100 até 114 milhões de vítimas dos índios americanos foram simplesmente exterminados. Segundo dados publicados pela FUNAI, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 13 milhões de habitantes. O censo do IBGE de 2010 acusou 896.917 indivíduos. Os outros foram mortos tanto por doenças transmitidas pelos brancos para eles, como também as ações fazendo com que eles saíssem dos seus locais e fossem para zonas mais inóspitas. Aborígenes australianos totalizavam aproximadamente 750 mil indivíduos. Com a chegada dos colonizadores ingleses em 1758, deu-se início ao massacre das comunidades aborígenas. Soldados ingleses visitavam as aldeias, fingindo uma aproximação amigável, oferecendo presentes, porém, outros soldados envenenavam com arsênico a água e os alimentos dos aborígenes. A Guerra Negra, historiografia para o resultado extermínio realizado pelos ingleses contra a população preta da Tasmânia, com o projeto de extermínio do povo local. Não estamos aqui para fazer trabalhos filantrópicos. A autodefesa é a primeira lei da natureza. Se o governo não eliminar os nativos, há uma proposta de recolocá-los em outra ilha, serão caçados como animais. Hernán Cortés, quando os espanhóis chegaram à América, capital imperial, tinha cerca de 200 mil habitantes, 4 vezes maior que Londres. Foram todos exterminados, simplesmente. 6 milhões de judeus foram exterminados pelos nazistas. 90% dos grandes mamíferos foram caçados até extinção. Os animais que não foram extintos foram escravizados. E vejam agora a forma com que nós, os Homo sapiens, escravizamos os animais. Hoje titulado de animais domésticos. Criação de suíno. Uma matriz está presa num tipo de serra de metal em que ela mal consegue se mexer, não consegue se virar, ela fica sempre na mesma posição, comendo e estercando. Aí ela entra no cio, é inseminada e vai para uma baia um pouquinho maior, onde ela conseguirá se deitar apenas, não se virar, apenas se deitar, porque quando nascer os filhotinhos, né, ela oferecerá suas mamas para o aleitamento. As aves de postura, essas nós somos terríveis com elas. Elas ficam num cubículozinho que não conseguem se mexer. Elas comem, estercam e botam ovo, comem, estercam e botam ovo, toda a sua vida. Simples assim. E os animais de leite, as vacas leiteiras, nos últimos 2 meses de gestação, deve-se proceder à secagem do leite para que a glândula mamária possa descansar e preparar-se para a próxima lactação. Então, uma vaca leiteira fica sem produzir leite apenas por 2 meses. Apenas isso.
depois vem a nova cria e ela passa a dar leite. A cria é descartada, simplesmente. Ou vai para, se for fêmea, vai para ser vendida como matriz, e se for macho, vai para um abate. É simples, não há o que fazer. E esses animais vivem praticamente enclausurados, comendo e fornecendo leite. Apenas isso. O gado de corte em confinamento, outra barbaridade, coloca os animais numa encerra pequena e eles comem e estercam por 1 ano e meio a 2 anos e já vão para o abate para nós servirmos de alimento para nós, os Homo sapiens. Aqui nós temos uma animação onde temos o nosso orbe, o nosso planetinha pequenininho, tá? Ele, ele é muito pequeno, 300 vezes menor do que Júpiter, que é o maior, e ele está numa órbita, exatamente, e ele é o único que está nessa órbita que é capaz, pela distância que ele está do Sol, de ter água líquida. Os demais não têm água, e porque está sempre quente demais, evaporando a água que tiver, ou então ele está muito longe, e aí o frio é intenso e não permite a vida. Então, o único local no nosso sistema solar que permite a vida como nós conhecemos é o nosso pequeno planetinha Terra. E nós estamos maltratando ele, né? Nós estamos terminando com a nossa única forma de sobrevivermos. Não temos para onde ir. Se nós acabarmos com o nosso planeta, nós não temos expectativa de permanecer a espécie humana. Nos Estados Unidos, mais precisamente na Geórgia, nós vamos encontrar as pedras guias. São pedras que colocadas num deserto e que não se sabe quem realmente há cogitação de quem criou as pedras guias, mas não se tem certeza disso aí. Então, são monolíticos e tem algumas gravuras neles. Aí estão as pedras. Então, em 8 idiomas, tem gravado ali um alerta para a humanidade. E esse alerta diz o seguinte: as 10 frases escritas em cada um das 8 línguas modernas são: manter a humanidade abaixo de 500 milhões de habitantes em um balanço constante com a natureza, controlar a reprodução de maneira sábia, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade. Unir a humanidade com um novo e único idioma vigente. Controlar a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com razão moderada. Proteger povos e nação com leis e cortes justas. Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em uma corte mundial. Evitar leis insignificantes e governantes desnecessários. Balancear direitos pessoais com deveres sociais. Valorizar a verdade, beleza, amor, procurando a harmonia com o infinito. Não ser um câncer na Terra, deixar espaço para a natureza. Vou lhes contar uma história. Neil Armstrong e Buzz Aldrin, eles estavam treinando para fazer a viagem à Lua num deserto, exatamente, que seria uma paisagem parecida com a da Lua, e eles estavam ali, caminhando com aqueles trajes, direcionando a nave de pouso e tal, tudo certinho ali, né? E tinha um índio
um velho índio que estava observando, observando, e de repente ele chegou perto deles e perguntou: o que vocês estão fazendo aí? Não, nós estamos treinando porque nós vamos para a Lua. Então, aqui, a condição mais parecida com a Lua, nós estamos vendo como caminhar, como experimentar os equipamentos, tudo. Muito bem, vocês vão para a Lua. O meu povo tem uma relação muito estreita com o povo da Lua. E eu peço para que vocês deem um recado para eles quando vocês estiverem lá. Pode ser, sim, então, mas tem que ser na minha língua. E ele começou a repetir o recado tantas vezes até que eles gravaram e repetiram para o índio. Tudo, faço isso. Agradeceu e eles foram na Lua, claro, não encontraram ninguém lá, não deram recado nenhum e tudo bem, vieram, tá, ok. Aí um dia eles estavam numa localidade lá e tinha um tradutor da língua indígena. E ele falou: eu tenho uma curiosidade aqui. Contaram a história do índio e tal, e ele pediu para nós ler esse recado. E nós até hoje não sabemos o que é que ele queria dizer com esse recado. E eles repetiram na língua dos índios. E o intérprete deu risada, né? Por que você está rindo? Sabe o que eles disseram? Não confie em nenhuma frase que eles disserem. Apenas isso. Muito obrigado.